Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vai você? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a Parashá Vayeshev. Estaremos abordando o tema Yaakov e Yosef, a dualidade pai-filho. Um tema muito interessante e empolgante para nós, tá? Vamos dar uma caminhada dentro destas questões proféticas da nossa Parashá. Falando de dualidade ou talvez de unidade, né? Vayeshev abre com um paradoxo. A Parashá começa assim: essa é a história das gerações de Yaakov e Yosef. O que há de estranho nesse versículo aqui? Por que o versículo começa falando sobre a história das gerações de Yaakov e só Yosef é citado? O que há por trás desse versículo que está fazendo com que haja uma correlação muito profunda entre Yaakov e Yosef? Vamos entender o que aconteceu para que esse versículo fosse estruturado desta forma. Dizem-nos, isto é a narrativa, a história de Yaakov. E então a Torá agora prossegue para nos contar a história de Yosef. Os comentaristas explicam que Yaakov e Yosef são um. Aí você vai me perguntar assim: como assim? Como é que eles são um? Nós vamos nos lembrar que Yosef é o filho amado de Yaakov, da mulher que ele mais amou. E isso nos mostra já num primeiro momento o que estava acontecendo quando esse versículo foi escrito. Mas para entender essa ideia, né, a gente precisa explorar essa relação pai e filho dentro do pensamento judaico. Já o Talmud nos ensina o seguinte: um filho é um membro de seu pai, tá? E eu vou mostrar para vocês agora uma coisa muito interessante, porque Yitzhak Hasdan elucida a passagem dizendo o seguinte: de fato, esta é a base do conceito na Guemará, que um filho traz mérito ao pai através das boas ações, aprendendo a Torá, etc. Como é que nós vamos explicar e entender essa questão do pai e do filho? Quando a Guemará diz aqui que o filho é um membro do pai, ela está falando de uma extensão. Ela está falando de algo que complementa um ao outro. Então o filho aqui, ele vai ser um reflexo de seu pai, até porque ele carrega o DNA do pai, e muitas das características do filho serão herdadas de forma natural. E ainda que um pai e um filho não convivam muito tempo juntos, as características genéticas, elas vão demonstrar que aquele filho, ele é proveniente de um certo pai. Por quê? Por causa da força da genética, tá? E uma coisa interessante é que o pai também, quando ele se faz presente na relação familiar, o filho vai ver o pai fazendo uma série de coisas e o filho certamente irá imitar algumas ações do pai. Por exemplo, através dessas suas boas ações, estudando a Torá, sendo um homem justo, sendo verdadeiro, honesto, etc. Todas essas características, elas são aprendidas, tá? Enquanto outras são herdadas geneticamente. Mas isso é muito importante a gente notar, porque quando a gente fala desse dualismo do pai e do filho, nós vamos perceber que o pai vai plantar algo na vida do filho ou dos filhos, né? E essa relação de plantação através do exemplo vai gerar frutos no futuro, quando o filho ou os filhos, né,
tiverem uma vivência na terra que vai permitir com que eles possam então serem vistos como pessoas justas, honestas, santas. E isso por quê? Por conta do exemplo que o seu pai lhe deu, tá? E uma outra coisa interessante é que algumas vezes o filho vai repetir, até de forma inconsciente, frases do pai, para que essa relação genética seja reforçada, tá? Ele o faz porque Bracarei da Avoá, um filho é considerado uma extensão, literalmente a perna de seu pai, ou porque o filho e o pai são parte integrante um do outro, ou seja, eles são unidos, ou porque o pai é considerado o Gorem, a causa das ações de seu filho, né? Isso é desde que o seu filho o emula, seguindo os seus passos. Emular aqui é imitar, tá, irmãos? Então, em outras palavras, as ações e realizações do filho são consideradas como do pai e creditadas ao pai. Vamos entender isso aqui? Por que o filho é considerado uma perna do pai? Porque ele vai seguir caminhos que o pai seguiu, ou então ele vai evitar caminhos que o pai seguiu. Por que isso? São duas coisas aqui que nós precisamos considerar. Primeiro, são os bons exemplos. Todo bom exemplo deve ser imitado e perpetuado, fazendo então com que o filho possa seguir o bom exemplo do pai, perpetuando a memória também do pai. E naquilo que ele deu mau exemplo, naquilo que ele errou, o filho também deve evitar, para que não haja nenhum desgaste e nenhum acúmulo, por exemplo, de problemas dentro de uma família por conta de uma repetição de um erro que acaba perpetuando um pecado e também uma situação de desgaste, porque aquilo já aconteceu com o pai, depois o filho vai fazer a mesma coisa e aquilo vai gerar um mal-estar muito grande na família. E isso aqui é uma coisa bem interessante da gente ver, porque o sucesso do filho, ele é acreditado ao pai, e a pergunta é por quê? Mas não foi o filho que alcançou o sucesso, que chegou aos patamares mais altos da vitória? Sim, mas a origem disso está no pai, em todo o apoio que o pai deu, em tudo aquilo que o pai fez, para que o filho pudesse chegar até aquela questão, até aquela situação, tá? Isso passa também pelo exemplo que o pai dá, para que o filho possa alcançar esses patamares de bênção e de vitória, tá? Esse é um assunto falado então pelo Walter Rebbe, o Rav Shneur Zalman de Liad, em sua obra épica, o Tania, tá? O Tania é uma espécie de, digamos assim, fazendo uma comparação, é um Novo Testamento dos judeus ortodoxos, tá? E Yankee Tauber, de Chabad.org, do site, ele elucida. Ele diz pra gente o seguinte: o Rabino Shneur Zalman aprofunda a metáfora, examinando essas dinâmicas biológicas e psicológicas do modelo pai e filho, e empregando-as para entender melhor o nosso relacionamento mútuo com o nosso Pai Celestial. Então, nós vamos pegar as palavras do Rabino Shneur Zalman e ver o seguinte, que ele vai pegar tudo aquilo que está escrito na Bíblia, na Torá, para poder colocar isso, fazer uma transferência de um modelo pai-filho, para que a gente possa entender a relação biológica e a nossa relação biológica ser transportada para a nossa relação com o Eterno. Tá? Então, no caso aqui, ele diz o seguinte, que um fragmento microscópico de matéria originado no corpo do pai desencadeia a geração de uma vida. Então, no útero da mãe, uma única célula se desenvolve em um cérebro, um coração, olhos, orelhas, braços, pernas, unhas dos pés. Logo surge no mundo para funcionar como pensamento, sentimento e realização do ser humano. As palavras do Rabino Shneur Zalman, então, nos mostram o seguinte, que quando o pai e a mãe se unem, cada um tem um fragmento de matéria,
tá? E essa união desses fragmentos de matéria vão gerar o desenvolvimento de uma vida, fazendo com que um ser humano venha a se formar através de dois fragmentos que são dados, divididos pelo pai e pela mãe, para que uma nova vida possa surgir. E é interessante que o pai aqui ele é colocado em primeiro plano, porque o homem foi criado primeiro, então o homem vai fornecer essa matéria-prima, esse DNA básico, para que uma vida possa se desenvolver e chegar a influenciar o mundo de maneira positiva. Por isso é tão importante a gente entender essa relação do pai com o filho, tá? E fisicamente, o que se originou no corpo e na psique do pai é agora um indivíduo separado, distinto e eventualmente independente, tá? E o nível mais profundo, entretanto, a criança permanece inseparável do seu progenitor. Então, olha só que legal. Depois do nascimento de uma criança, tá? Ela tem um corpo, ela tem uma alma, que é a psique, que vem com os resquícios do DNA paterno e materno. E quando ele nasce, ele é um organismo independente. Mas ele vai sempre permanecer conectado à sua origem, ou seja, ao seu pai. Tá? E isso é uma coisa muito, muito, muito interessante. Nas palavras do Talmud, novamente reafirmando, um filho é um membro de seu pai. Tá? E quando a gente para pensar sobre isso, e a gente volta na história, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Todas as vezes que um pai foi presente numa família, os filhos tiveram um sucesso diferenciado. Por quê? Porque o apoio do pai, as palavras alentadoras de um pai, as palavras positivas de um pai, a bênção de um pai, elas têm um resultado diferenciado. E isso é tão verdadeiro que esse Yaakov de quem nós estamos falando aqui, quando nós chegarmos na última paraxá de Bereshit, ele vai abençoar os seus filhos antes da morte, da sua morte. E a bênção dele vai determinar o que vai acontecer no futuro de seus filhos. Ou seja, as palavras do pai têm um peso e uma importância muito grande na vida de seus filhos. E isso também precisa ficar muito claro, que quando um pai fala, o filho obedece. E isso acarreta na vida do filho uma bênção muito grande. E isso a gente vai perceber também, que dentro do coração do filho há uma verdade que é inescrutável, tá? Ele é filho do seu pai, ele é uma extensão do seu ser e ele projeta a personalidade do seu pai. Por isso é tão importante nós entendermos, amados, que as reações de uma pessoa, elas devem ser vistas como através dos olhos da sua família, principalmente do seu pai. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de serem personalidades distintas, entidades distintas, em essência, o pai e o filho são um só. Tá? Então, essas palavras mostram para a gente o seguinte, que para chegar nesse ponto, precisou haver uma união, e dessa união houve uma geração, e da geração, que é o produto dela é o filho. Quando o filho é gerado, então ele é uma extensão de seu pai, apesar de ser o filho. Tá? Ele tem uma conexão com o pai que é indelével, uma conexão que é inquebrantável, que nem a morte vai quebrar. Ok? Por quê? Porque essa conexão, além de ser genética, ela é espiritual. E isso não tem como a gente quebrar. Por isso há uma cadeia interminável que nos leva de volta a Adão, o nosso pai original. Por isso que o pecado atinge toda a humanidade, porque quando ele chegou em Adão, a partir dele, que é aquele que gera, aquele que nos deu o DNA comum de toda a humanidade, o que veio fisicamente para nós, veio também no espiritual. Quer dizer, tudo aquilo que ele fez de positivo, nós recebemos. E o pecado, que foi o negativo, nós o recebemos também por extensão.
ok? Então o Rebbe Nachman ilustra essa unidade entre pai e filho dizendo, isto é, Gênesis 49, 24, daí o pastor a Even na rocha de Israel. Então, o Onkelos, que é um grande sábio judeu, ele traduz o seguinte, Even como um composto de Av mais Ven, pai e filho. Então, a rocha de Israel, quem é? É a fusão do pai e do filho. Então, essa declaração é completa, pai e filho como um. Uma meia declaração corresponde apenas ao filho, mas a declaração completa é o pai e o filho como um. Tá? Então, olha só que interessante isso, para esse sábio Onkelos, tá? A rocha de Israel é justamente a fusão desses dois, ou seja, a rocha se manifesta como um, como o filho, mas na realidade ela é o pai e o filho juntos, tá? Isso é muito interessante porque tudo está contido lá na rocha, e através disso pode-se chegar ao conceito de pastores, como acima está declarado. Então o pastor é também a rocha. O pastor de Israel, que é aquele que apacenta a nação de Israel, que nós vamos ver que isso está ligado ao Mashiach, também nos mostra que o Mashiach, então, ele está conectado ao Eterno, porque ele também é a rocha de Israel. O conceito aí é um só, tá? Portanto, esse é o significado. Daí o pastor, a Even, a rocha de Israel. Por isso é tão lindo nós examinarmos as escrituras e entendermos a relação do pastor, da rocha de Israel, que ambos são um só, com a sua conexão ao Eterno, o Pai. Então, tudo isso tem uma relação que aponta para um fim. Olha só aqui. Even, que é a pedra, é a rocha, né? Av, o pai, e Ven, né? Ou Ben, o filho. Olha só que interessante essa conexão dentro dessas três letras hebraicas. Preste atenção nisso. Como isso é tremendo, como isso é maravilhoso e como isso traz uma forma diferenciada da gente poder entender as escrituras, tá? E Yeshua disse em Hanukkah lá no templo, né? Era a festa de Hanukkah em Jerusalém. Era inverno e Yeshua andava no templo, no alpendre de Salomão. Os judeus, portanto, vieram ao seu redor e disseram: por quanto tempo vocês nos manterão em suspense? Se você é o Messias, conte-nos claramente. E Yeshua lhes respondeu: eu lhes disse e vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testemunham sobre mim. Mas vocês não acreditam, porque vocês não são das minhas ovelhas, como eu lhes disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, eu dou a vida eterna a eles. Eles nunca perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que os deu para mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-los da minha mão, do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Duas coisas que eu quero enfatizar aqui, tá? Primeiro, que Yeshua aqui se coloca como pastor, e nós vimos que o pastor está ligado à rocha. E aqui ele diz que ele e o Pai são um. Então essas duas conexões aqui vão nos permitir que esse entendimento em Hanukkah esteja apontando também para a rocha de Israel, o pastor de Israel, que tem essa conexão com o Pai. E por isso ele pode trazer em Hanukkah os milagres e a salvação, tá? Então, essas porções da Torá sobre a vida de Yosef sempre coincidem com a festa de Hanukkah, tá? E Rabi Ari Khan, ele explica essa conexão, né? Não é por acaso que o festival de Hanukkah, com as suas trágicas implicações fratricidas, sempre cai durante as semanas em que as porções sobre Yosef e seus irmãos são lidas. Da mesma forma, a destruição do segundo templo é atribuída pelo Midrash ao ódio indevido entre irmãos, que é o enredo destas porções da Torá. É engraçado, né? Porque em Hanukkah, uma parte dos judeus
se aliaram aos inimigos de Israel e a outra parte permaneceu fiel. Então havia uma briga entre irmãos para que eles pudessem dar continuidade ao judaísmo, à pureza das escrituras, ao temor ao Eterno. Então havia esse problema, né, de ódio entre eles, e assim como a destruição do segundo templo também é atribuída ao Sinat Hanan, né, ao ódio indevido, ou ao ódio infundado entre os irmãos, que mostra como a gente não deve ter esse tipo de sentimento para que isso não gere destruição na nossa vida, assim como aconteceu em Hanukkah e assim como aconteceu com Yosef, né, que foi alcançado pelo ódio aos seus irmãos. Então agora nós vamos falar um pouquinho, mostrar alguns versículos dessa relação de Yeshua e o Pai, tá? Então, Mateus 11:27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Novamente a gente percebe aqui nas palavras do próprio Yeshua esta conexão que ele faz entre ele e o Pai, tá? E agora olha só esse versículo aqui, que interessante: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aqui Yeshua está dizendo que quando ele vier, ele vai vir na glória do Pai, ou seja, ele vai vir com toda a autoridade, com tudo aquilo que o Pai deu a ele, para que ele possa então trazer salvação para a vida das pessoas, dando a cada um segundo aquilo que a pessoa fez, ou seja, segundo as suas obras, segundo as atitudes que ele fez. Agora em João, esse versículo também é muito interessante, vamos observar aqui. Mas Yeshua respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Esses versículos de João aqui estão mostrando para a gente aquela conexão do DNA que eu falei lá atrás, tá? Que o Filho imita as atitudes do Pai, o Filho faz aquilo que o Pai faz. Então, dentro da tradição rabínica, isso é uma coisa muito forte, isso é uma coisa que aponta para essas conexões inquebrantáveis entre pai e filho. E agora, interessante que Yeshua está dizendo a mesma coisa que a tradição rabínica disse lá atrás, e que eu mostrei para os irmãos. Portanto, essa conexão aqui, quando Yeshua disse isso, as pessoas que ouviram as palavras de Yeshua vieram a entender aquilo que Yeshua estava dizendo, tá? Continuando: e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só que interessante, quando nós oramos em nome de Yeshua, a nossa oração é atendida para que o Pai seja glorificado através do Filho, ou seja, o Filho está recebendo a honra e a glória, mas está indo diretamente também para o Pai, por conta desta conexão sobre a qual nós já conversamos. Entenda então esse dualismo, né, essa conexão tão intensa entre Yeshua e o Pai, assim como simbolizada por Yaakov e Yosef, tá? Vamos continuar um pouquinho para a gente entender isso aqui. E Yeshua falou estas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho. Nós agora há pouco falamos que o Filho glorificava o Pai, agora já Yeshua está pedindo para acontecer ao contrário, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti por único único Deus verdadeiro, e a Yeshua ungido a quem enviaste. Então, olha só que interessante esse passo a passo. E Yeshua diz: Pai, é chegada a hora. Agora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho também glorifique a ti, porque tudo que Yeshua fez foi apontando para o Pai.
Tá? Então Yeshua continua dizendo, assim como tu destes a mim, né, Yeshua falando, poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Ou seja, através de Yeshua é que nós temos a vida eterna. Mas em que se baseia a vida eterna? É só receber Yeshua? Não. A vida eterna é reconhecer que o eterno é o único Deus verdadeiro. Tem coisa falsa por aí? Tem. Então nós devemos reconhecer que o eterno é o único Deus verdadeiro, e Yeshua é o ungido, aquele que foi enviado para poder trazer salvação ao homem. Novamente, a conexão direta entre o Pai e o Filho. Então, 2 Pedro 1,17 diz assim: porquanto ele recebeu de Elohim, o Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem tomei meu bom contentamento. Nós nos lembramos que quando Yeshua vai fazer a imersão lá através de João, o imersor, e quando ele sai da água, essa voz é ouvida por todos. Então, publicamente foi anunciado que Yeshua é o filho amado de Elohim, do Pai. E isso aqui é uma coisa também muito interessante, porque é uma manifestação pública do amor do Eterno por seu Filho e Yeshua. Assim como nós que somos pais, publicamente elogiamos os nossos filhos, as suas atitudes e tudo aquilo que eles fazem de positivo. Por isso, irmãos, é tão importante que nós façamos o mesmo que a Escritura nos ensina a fazer. Nós julgamos ou repreendemos em particular e elogiamos publicamente. Tá? Finalizando, como Yosef antes dele diz que o Mashiach também receberá uma vestimenta, no incrível texto da Pesikta Rabati, como um noivo coloca um diadema sacerdotal. Então esse texto ensina que o santo, bendito seja ele, colocará sobre Efraim, o nosso verdadeiro Messias, uma vestimenta cujo esplendor fluirá do fim do mundo para o fim do mundo. E Israel fará uso da sua luz e dirá: bendita é a hora em que ele foi criado, bendito é o ventre de onde ele veio, bendita é a geração cujos olhos o contemplam, bem-aventurados os antepassados do homem que mereceu a bondade do mundo, o Messias, escondido para a eternidade por vir. Esse texto da Pesikta Rabati mostra pra gente muita coisa interessante que eu preciso agora comentar com você. A primeira delas é que o santo, bendito seja ele, diz que colocará uma veste de esplendor no Messias, tá? Então, a Pesikta continua dizendo que o Messias, ele veio como ser humano, bendito é o ventre de onde ele veio, bendita é a geração cujos olhos o contemplaram. Então isso mostra pra gente que o Mashiach ben Yosef já veio, está escrito aqui no texto, está no passado, isso aqui, tá? Bendita era aquela geração que viu Yeshua, bem-aventurados os antepassados dele, que mereceram essa bondade do mundo para trazer o Messias da eternidade para cá. Então a Pesikta Rabati mostra para a gente que o Messias já veio e que ele recebeu uma vestimenta de glória e ele foi como um noivo em quem se colocou um diadema sacerdotal, tá? O Messias também, dentro da tradição rabínica, ele é chamado de o noivo. E ele também é colocado como o nosso grande Kohen Gadol, o nosso grande sumo sacerdote. E tudo isso quem deu para o Messias foi o Pai, entendeu? Agora, continuando com esse comentário, tá? Do Ramchal, as peças que pertencem aos luminares espirituais se manifestarão com o advento do Mashiach ben Yosef. Ou seja, se a geração é indigna, então ele terá que morrer e na morte ele irá elevá-los. E se a geração é digna, então mesmo sem a sua morte ele irá elevá-los. Esse texto aqui também mostra para a gente uma coisa muito, muito interessante. Falando do Mashiach ben Yosef, a geração que recebeu Yeshua, ela não era digna. Por isso, o Mashiach teve que morrer, e Yeshua teve que morrer.
E por que isso? Por causa da geração que não tinha condições ainda de recebê-lo de forma plena, como o Mashiach ben Yosef, e imediatamente ele se tornaria Mashiach ben David, ou seja, ele ele passaria pelo sofrimento, mas logo depois traria a redenção praticamente imediatamente. Isso não aconteceu. Se não aconteceu é porque esta geração não foi digna e, portanto, essa geração não teve condições de recebê-lo com Mashiach ben David, só como o ben Yosef, e ele morreu porque isso estava determinado já nas escrituras. Então, uma coisa bem interessante que tem aqui é que a pergunta que nós fazemos: teria isso ocorrido realmente? Qual é a prova de que isso ocorreu? Tá? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Yeshua, quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. Nós estamos falando da vestimenta de luz do Mashiach, né? Então, do resplendor da glória dele. Então, aqui nesse texto de Atos 9, quando Shaul é encontrado por Yeshua, ele vê essa luz, tá? Ele vê essa vestimenta de luz que Yeshua recebeu, ou seja, aquilo que a tradição rabínica diz que ia acontecer, foi visto por homens na terra, depois da morte e ressurreição de Yeshua. Deixa eu mostrar mais um texto para você perceber como é importante essa realidade. Aqui tem Apocalipse 1, 12 até o 17. Então virei-me para ver quem falava comigo. Esse é o Yohanan, é o João. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, e os seus olhos como a flama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, ardentes como em fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era semelhante ao sol quando na sua força resplandece. E eu o vendo, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o derradeiro. Aqui Yohanan, quando tem essa visão, ele vê o Mashiach com essas vestes gloriosas, ele vê o Mashiach rodeado por essa luz da glória do Eterno. Então tudo aquilo que o Eterno tem, o Filho passou a ter, e Yeshua passou a ter de uma forma gloriosa. E isso mostra pra gente que essa conexão entre pai e filho, ela não foi só enquanto Yeshua estava lá na terra, não. Quando ele é assunto aos céus novamente e recebe do Pai esse revestimento de glória, que é uma glória mútua que os dois dividem, ele então passa a manifestar isso para os homens da terra, nessas duas oportunidades, tá? A conexão então entre pai e filho, ela é total, não há como dissociar uma coisa da outra. E para mim encerrar, né, a glória do pai é também a glória do filho. Quando tudo terminar, o filho vai entregar tudo ao pai. Este é o momento então em que nós terminamos o nosso vídeo. Baruch Hashem Hakadosh Baruch Hu, que o Eterno te abençoe. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Nós nos veremos em nosso próximo vídeo sobre a Parashá. Se você gostou, dê um like aí, fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo e esteja conosco para que nós possamos mais uma vez, em nome de Yeshua, desfrutar do conhecimento da palavra de Hashem. Que o Todo-Poderoso vos abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach.